amigos e amigas, bem-vindos ao Ter Saúde, nosso encontro de terça-feira para falar de saúde, de vida, de bem-estar. E a gente prepara muitas aulas e informações pensando assim, eu fico pensando como é que eu posso ajudar, como é que eu posso ser útil, como é que isso vai ajudar essa pessoa a melhorar a saúde, né? Essa é a intenção do Ter Saúde. Então, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Você já se inscreveu no canal? Não acredito. Então, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para que o canal seja forte, para que mais pessoas vejam, para que essa informação de qualidade chegue a mais pessoas. Manda também para um amigo, para uma amiga, se você gostar da aula, assista a aula até o fim, depois você vê se ela é digna de ser enviada para um amigo seu. E aperta o sininho, adoro o sininho. Ele vai te avisar quando tem aula nova no Ter Saúde, tá bom? Então tá preparado para a aula de hoje? Bora lá, papel e caneta na mão, que hoje nós vamos falar sobre ressecamento do disco vertebral. Nossa, o que será que é isso, meu Deus? Bom, é assim. A nossa coluna é como se ela fosse um empilhado de ossos. Esses ossos se chamam vértebras. Então tá aqui a imagem de uma vértebra, de uma coluna bem saudávelzinha. Entre as vértebras existe um disco ou um coxim, que é tipo uma almofadinha, que é feita de colágeno, é feita de água. Tem muita água ali dentro para ela ficar fofinho. Por quê? Porque uma vértebra tem que ter uma certa flexibilidade sobre a outra, para ela não cair, achatar a outra vértebra. E, sobretudo, porque dentro dessa vértebra, dentro desse canal medular, passa uma coisa muito importante, que são os nervos, que trazem a informação do nosso cérebro para todos os nossos membros. Então, se o meu cérebro pensa assim, mexa a mão, eu vou lá e mexo a mão. Se meu cérebro fala assim, vira a cabeça para lá, eu viro a cabeça para cá. E essa informação, ela caminha dentro da coluna vertebral. Então, existe essa proteção, esse coxim. Pois bem, mas acontece que às vezes ocorre a desidratação ou degeneração desse disco. Isso acontece porque as células que são responsáveis pela absorção de água, elas começam a morrer, ou elas são danificadas por alguma situação, né? Por consequência, diminui a água desse disco e ele vai achatando, fazendo com que ele fique menos flexível, ele fica menos fofinho, causando aí problemas para a sua coluna. Um desses problemas é a dor, tá? Então, quais os sintomas da desidratação do disco intervertebral? Primeiríssimo, dor, né? Dor nas costas, limitação de movimento, vai levantar, dói, vai levantar, não dá conta, tem uma certa rigidez. A rigidez pode ser pela rigidez em si, da desidratação, ou por uma proteção do corpo à dor. Ele não quer sentir dor, então ele vai mais devagar, ele te pede para ir mais devagar, tá? Há um maior risco de degeneração desse disco, claro. Ele desidratou, ele vai murchando, ele vai sentindo, sofrendo mais impacto e com o passar do tempo vai degenerando e os sintomas vão agravando. Por isso que na maioria das vezes o ressecamento do disco ou a degeneração do disco é um processo degenerativo da idade. Na maioria das vezes isso acontece em pessoas mais velhas, depois de uma certa 45, 50, 60. Isso depende muito do estado de conservação do corpo, né? Em pessoas mais jovens isso pode acontecer? Sim, de uma maneira mais rara, muito menos frequente, mas sim, geralmente, ou por causas hereditárias, ou por má postura. Então a criatura fica o dia inteiro assim, né? Ou no computador, ou na televisão, e a coluna vai amassando. Então aquilo que era para ser empilhadinho, retinho, um depois do outro, ele vai ficando assim, né? E aí, de tanto amassar aquele disco com a má postura, ele sofre, se degenera, se desidrata e aí vem os problemas. O outro motivo são os acidentes de esporte, um acidente automotivo, ou de carro, ou de moto, que podem causar um abalo, uma lesão e pode
depois isso transcorrer, evoluir para uma desidratação e para uma degeneração, tá? Quais são os sintomas da desidratação do disco? Isso pode ser desde assintomático, quando está no comecinho, a pessoa não sente nada. Você sente um desconfortinho aqui, outro ali, e não dá muita bola, mas isso acaba evoluindo para uma limitação de função, ou seja, uma limitação de mobilidade. A pessoa às vezes não consegue virar para um lado, não consegue mais fazer o alongamento para frente, não consegue sentar em determinadas posições, pode ter uma dor constante na coluna vertebral, pode ter uma instabilidade de vértebras quando esse coxinho entre as vértebras ele resseca e desidrata. Uma vértebra pode deslizar sobre a outra. Isso se chama listese. Uma vértebra vai para frente da outra, isso pode causar dor, uma grande dor, principalmente porque ele pinça o nervo e às vezes a dor não é ali, é uma dor irradiada. Então você pinça aqui atrás e vai ter dor lá no pé. Ou uma dor que corre atrás da perna, pegando o nervo ciático, né, que passa atrás do bumbum e desce até o pé. Se isso continuar, pode ter uma artrose. A artrose é quando realmente um osso começa a bater no outro e pode levar até a artrodese, porque um osso gruda no outro e aí a mobilidade realmente para de existir. Ou osteófito. Osteófito é bico de papagaio, tem aqui a figura, tá vendo? Esse bico, essa imagem que você vê de um ossinho saindo assim bem na curvinha, a gente chama popularmente de bico de papagaio, porque parece mesmo, é um osteófito, é uma reação do corpo, do osso, a uma agressão. Então o osso é agredido, porque o outro osso está batendo, e ele acaba crescendo, acumulando mais cálcio aí na tentativa de aplacar esse atrito. Aí você pode começar a ter posições que, vou adotar essa posição para não ter dor. Aí você começa a ficar torto, você começa a ter cifose, você começa a ter escoliose, lordose e a compressão do nervo, que eu já falei que o mais comum é o do ciático, que se pinça em cima, você vai ter dor lá na pontinha do pé, você vai ter dor lá no caminho da perna. Às vezes a dor não é no local onde existe o pensamento. Isso se chama dor referida ou irradiada. Bom, fraqueza também pode fazer parte dos sintomas. Sensação de aperto nas costas, parece que alguém está te apertando. A sensação que você vai levantar e a perna não te sustenta, né? Dormências também, formigamento pode aparecer por conta do pinçamento do nervo lá no disco lombar. Como é que faz diagnóstico disso? Primeiro clínico, né? Depois dessa aula, em tudo que eu falei, se você anotou aí, você mesmo, seu vizinho chegar, começar a te descrever esses sintomas, você vai falar assim, olha, você deve ter uma degeneração de disco, então vai fazer um raio-x. Bom, o raio-x é o primeiro exame, né? De imagem que a gente faz, que às vezes só o raio-x já é suficiente para a gente ver uma grande diminuição do espaço intervertebral. Como o raio-x só vê a parte óssea, ele não vê o coxinho, ele não vê o disco, porque o disco é molinho, ele só vê o espaço entre as vértebras, ele deixa ver aquele espaço. Então o espaço é assim, aí assim, 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 e chega em algum lugar, o espaço é pequenininho assim, ó. Ou então nem tem espaço, você fala, aqui tem um desgaste de vértebra, aqui tem uma desidratação de disco. Outra é a tomografia, que também pode avaliar, mas o exame standard é a ressonância. A ressonância, de fato, vai te mostrar de uma maneira muito clara onde está a desidratação do disco, em qual disco está e quão grave está essa desidratação, né? Qual é a diferença entre a desidratação do disco e a hérnia de disco? Bom, a desidratação... Então, tem uma vértebra, tem outra, no meio tem essa almofadinha. Essa almofadinha vai perdendo líquido, vai degenerando, uma vértebra vai encostando na outra. Hérnia de disco é quando você espreme o disco, vamos dizer assim, e ele faz uma bolsinha para o lado de fora, como se fosse uma bola de chiclete. Ele faz uma herniação, ele sai para fora, como se eu tivesse um requeijão entre dois pães. Você aperta, ele sai para fora, é mineirês, né, gente? É pleonasmo. Mas ele tem aquela extrusão.
E no exame a gente vê, na imagem você está vendo aqui, essa bolinha azul, isso é uma hérnia. Não necessariamente o disco está degenerado. Às vezes ele está esmagado pelas suas vértebras e você acaba tendo essa herniação. Os sintomas são muito parecidos. Pode pinçar nervo, você pode ter dor, pode ter limitação de movimentos, dor referida porque pinçou lá, o ciático vai doer lá no pé. Mas no exame você vai ver imagens diferentes, uma estrutura diferente. O que fazer para hidratar o disco vertebral, né? Muito bem. Primeira coisa para hidratar, o que é que você, para você hidratar qualquer coisa, o que você faz, gente? Vou te dar um minuto para você pensar. Acabou o minuto. Toma água. Primeira coisa, maior parte da desidratação é falta de água. Nossa, doutora Marta, quer dizer que eu sofro da dor na coluna desse tanto por falta de água? Sim, por falta de água. Como você toma bastante água ao longo do dia e à noite o disco se reidrata com aquela água que você tomou. Esse processo é chamado de troca intradiscal de fluido, porque substitui o fluido antigo por um fluido novo, nova hidratação. Quanto de água que você tem que beber? De 30 a 50 ml por quilo de peso. Vamos ficar com 40? Que não é nem 30 nem 50? Então vamos lá. 40 ml por quilo de peso. Faz a conta. Quantos quilos você pesa? 60 quilos? Multiplica por 40. Dá quanto? 2.400. Você tem que tomar 2,5 litros de água, 2,4 litros de água por dia, tá? Faz a continha aí e você vai ver o tanto que você vai ter que tomar de água. Aí você pode usar medicações para aliviar a dor, que podem ser medicações alopáticas, anti-inflamatório. A gente sabe que não pode usar a longo prazo, porque pode comprometer os rins, né? Então a gente vai dar as alternativas aqui mais para frente para você. Você pode usar garra do diabo, que é uma planta cat's claw, né? Que é uma planta, nome popular, uma planta muito anti-inflamatória, que você pode usar na forma de chá, você pode usar na forma de cápsula, pode usar na forma de tintura. Curcumina, é um grande anti-inflamatório para você tomar. Ômega 3, vitamina D ajuda bastante na regeneração dessa parte neural, de 5 a 10 mil unidades internacionais de saúde. Converse com o seu médico, converse com a sua nutricionista, converse com o seu fisioterapeuta, para você ter uma ideia de como que usar isso. Tem duas substâncias muito interessantes para os discos, que chamam glucosamina com condroitina. Geralmente a gente usa os dois ou combinados ou separados, porque são substâncias que, além de desinflamarem, também ajudam na regeneração. Hoje em dia existem, inclusive, apresentações na farmácia que tem condroitina com glucosamina. Você pode pesquisar isso, a anotação aminoácidos, que via de regra não fazem mal nenhum, né? E você pode usar essa combinação de glucosamina com condroitina. De 1 a 3 gramas de glucosamina com condroitina, ok? Ômega 3 já falei, erva cidreira ou erva doce. Todas as ervas, os chás que acalmam, ajudam. Sabe por quê? Muitas vezes você tem um apertamento das vértebras uma sobre a outra porque você tem tensão muscular. Então, se está o tempo todo assim, a vértebra está alguma coisa contraindo e achatando as vértebras. Isso não é bacana. Então, a hora que você relaxa, faz um alongamento, faz uma yoga, começa a olhar a vida com outros olhos, relaxa a musculatura, isso vai ajudar bastante. Vitaminas do complexo B. O complexo B é um grande nutriente para o sistema nervoso central. Ele vai ajudar bastante esse feixo nervoso que passa ali, ajudando no pensamento. Se você tem uma ciatalgia, uma dor no nervo ciático, uma inflamação no nervo ciático, o complexo B pode ajudar bastante,
E a capsaicina, que é pimenta. A pimenta ajuda bastante, só que muita gente não pode por conta do estômago, né? Então existe uma formulação homeopática que se chama Capsicum, na CH6. 10 gotinhas 3 vezes ao dia vai ajudar bastante. Então, ômega 3, curcumina, vitamina D, glucosamina com condroitina, complexo B, capsicum CH6 da homeopatia e alguma coisa para relaxar, vão ser coisas que vão ajudar muito nessa situação. Conversa com seu médico, conversa com a pessoa que te trata, troca essa ideia que isso pode ser associado com outras práticas que você faz, até para minimizar a necessidade de anti-inflamatórios que a gente sabe que podem a longo prazo prejudicar os rins e o estômago, né? Também como tratamento e prevenção, principalmente sobre prevenção, evitar sobrepeso, porque você fica carregando, sua coluna carrega muito peso o tempo todo, que é o peso do seu próprio corpo, e isso pode ser prejudicial. Adotar um estilo de vida saudável, ou seja, comer comidas que não sejam inflamatórias. Tudo que você come que te inflama vai piorar. Quais são os top 5 inflamatórios? Trigo, leite, açúcar, embutidos, refrigerantes, enfim, né? Tudo que é industrializado demais, que é estranho ao seu corpo, vai promover um processo inflamatório. Então, come comida natural, arroz, feijão, salada, legume, carne, frutas, cereais, nozes, castanhas, avelã, aquilo que você pode. Se você tiver a possibilidade de fazer um teste de intolerância alimentar, é o melhor dos mundos, porque aí efetivamente você pode, além desse, porque é muito difícil alguém que faça um teste de intolerância alimentar que não tem intolerância a trigo e leite, por exemplo. Mas você pode realmente sofisticar o tratamento quando você faz isso. Se não, de excluir trigo e leite, trigo, leite e açúcar, você já vai desinflamar bastante, ok? Controlar o estresse, porque o estresse tanto te tensiona quanto a longo prazo, a gente já falou em aulas anteriores, ele acaba gastando o seu cortisol. Quando você tem muito estresse, você tem muito cortisol, mas a longo prazo o seu cortisol vai descendo. E o cortisol é um anti-inflamatório e você vai precisar dele para te desinflamar a sua coluninha. E cadê? Né? Não tem. Dormir bem, relaxa, dormir numa cama bacana, dormir numa cama que acomode bem, num colchão que acomode bem a sua coluna, num travesseiro que acomode bem o seu pescoço. E, claro, sempre que possível, procurar profissionais de saúde que te atendam, fazer um RPG, fazer um alongamento, uma yoga, uma fisioterapia, para poder alongar, criar espaço entre a vértebra. Se a vértebra está achatada, você vai criar espaço entre a vértebra, isso é muito interessante, tá? A coluna é o nosso eixo, é muito importante cuidar dela, então eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, do Ter Saúde. Se gostou, manda para um amigo, manda para uma amiga, se inscreva no canal, sugira o canal, sugira temas também. Esse foi um tema sugerido por alguém que nos acompanha aqui, que está aqui junto com a gente, que é muito legal. Eu sempre estou de olho nas sugestões. E aperta o sininho para dizer assim, toda vez que chegar em vídeo novo, eu quero saber. Para mim é uma alegria te ter aqui. Venha sempre, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença e a gente se vê semana que vem no próximo Ter Saúde. Beijo!